Olá, Penetra, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto, digamos, polêmico, mas muito para lá de interessante. Com certeza, muita gente quer saber um pouco mais sobre o tema, tem curiosidades, tem tabus também que a gente pode estar quebrando. E hoje nossa convidada especial, Luna Vargas, que é educadora canábica, está aqui com a gente. Bem-vinda, viu, Luna? É um prazer fazer essa entrevista super diferente, né? Nunca pensei, né? Nunca entrevistei, nunca tive essa oportunidade de falar com uma educadora canábica. Me explica como é que é seu trabalho. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer, literalmente, falar sobre cannabis e sexo, cannabis, né? E como a cannabis pode ajudar nisso tudo. Eu sou educadora canábica, que é uma profissão nova aí nesse mundo. Imagino que muito nova, né? Quando, sempre, né, que a gente tem, igual você acabou de falar, né, de dois tabus, que é sexo e que é cannabis. Imagina isso tudo junto, vai ao quadrado, né? Verdade. Então, e eu falo muito disso porque tem a ver com a minha história pessoal, assim, de uso e por que eu comecei a trabalhar com cannabis, vem um pouco dessa história. E também porque é um assunto que ninguém quer falar. Então, eu falei, quer saber? Ninguém quer falar, então eu vou falar sobre isso. Porque o acesso a esse tipo de informação é muito precário. Então, eu que agradeço o convite de estar aqui hoje e poder falar para mais pessoas sobre esse assunto. Que chegue a muitas pessoas, então. Luna, vamos então do princípio, né? Como é que foi sua primeira experiência com o cannabis? Eu imagino que deve ter sido lá na adolescência. Como é que foi? Então, sabe que eu fiquei pensando muito sobre isso, porque essa é uma pergunta bem recorrente, e eu não sei, assim, se foi porque eu apaguei da minha memória isso. Assim, foi com uns 13, 14 anos, no ginásio, né, na escola, mas acho que foram várias vezes para eu sentir alguma coisa, então eu não lembro do dia que eu decidi. Mas eu lembro da primeira vez que eu fumei haxixe, que eu lembro que eu tinha 15 anos, eu fui passar umas férias na Espanha, e cheguei lá e chamavam de chocolate. E aí eu arrumei um chocolate lá e foi a sensação de sentir assim essa flor mesmo, assim uma qualidade muito boa, porque até então Diferente, né? eu sou de Goiás, então lá é o acesso, inclusive até hoje, é prensado, né, que vem do Paraguai e tal. Agora, quando eu fumei esse haxixe, eu lembro que foi um impacto assim pela qualidade, pelo sabor e tudo, e pela onda também. Mas você disse que nas primeiras vezes você não tinha sentido nada. Foi isso? Assim, eu senti, demorou para eu sentir qual era a onda mesmo. É porque, assim, eu acho que tem uma conexão também aí com o sexo. Cannabis, a gente cresce ouvindo, né? Não faz isso, queima neurônio, porque até, assim, há 10 anos atrás, quando começaram a sair mais pesquisas sobre o assunto, eu cresci ouvindo, inclusive, a minha mãe que fumava também, mas que falava, não fuma, queima neurônio. Ou então, assim, você vai ficar viciado. E são muitos aspectos negativos que a gente escuta até a primeira vez que você vai usar. Aí que você cria coragem de fazer uma contravenção e uma coisa que é ilegal, que as pessoas vão para a cadeia. Então, assim, é muita coisa negativa junto. E aí, a primeira... E com sexo, eu falo que é um paralelo, que com sexo é igual, principalmente para nós mulheres. Sim. Que é sempre assim, isso não pode, tem sempre alguém vigiando você, porque você é adolescente, não pode fechar no quarto, não pode aquilo, não deixa encostar. E é tanto tabu também em cima dessa primeira vez, principalmente da mulher, porque o homem é um pouco contrário, e que não tem como uma primeira vez de maconha ou uma primeira vez de sexo ser boa. Verdade. Porque é muita tanto pressão, medo, né? Tanta medo. tensão. Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia que, assim, essa primeira vez, e aí com o sexo, para mim, também foi assim, de eu ter um brancão, assim, eu lembro de algumas partes, mas não lembro de muita, porque eu estava, eu acho que nervosa Muito e tudo. Então, eu acho que tem uma coisa a ver aí também, de meio que esquecimentos das primeiras vezes. Então, sua primeira memória boa, digamos assim, foi essa experiência que você teve lá na Europa. Sim, eu já tinha 15 anos. Né? Já tinha 15 anos. E aí, depois disso, se tornou frequente o uso? Quando é que isso começou a virar um campo de estudo para você? Né? Deixou de ser um lazer para se tornar uma profissão. Essa transição tem a ver muito também com o sexo, porque quando eu estava... eu sempre fumei, assim, às vezes vários tempos mais, outros tempos menos, mas sempre essa ideia de, vou fumar para relaxar e sentir bem.
E foi um pouco assim até quando 2016, eu estava num festival na Califórnia que chama Burning Man. E é um festival no deserto que tem uma vanguarda muito grande assim de coisas que acontecem nesse festival, que é assim o Vale do Silício está ali do lado, então é um lugar assim efervescente de novas ideias. Eu estava nesse lugar e me deram um lubrificante de cannabis. Uau! Aí eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, isso em 2016. Aí eu usei uma vez, não senti muitas coisas. E foi na mesma época que eu parei de tomar anticoncepcional, que foi um atraso de 10 anos da minha vida, e comecei a usar o DIU de cobre. Só que os primeiros meses de DIU de cobre assim, para mim foi uma tortura, assim. Eu nunca tinha tido cólica, muita cólica, e acabei ficando assim, tipo, tinha dia que eu ficava 2 dias esse mês que eu ficava 2 dias na cama, assim. Então, nesse processo, eu comecei a usar esse lubrificante e descobri que ele ajudava na minha dor do DIU. Eu não sabia por quê. E, ao mesmo tempo, usando esse lubrificante, eu tive um orgasmo que eu nunca tinha tido na minha vida, que é um orgasmo grande, assim, longo. E eu não sabia que era possível, inclusive, assim, nunca tinha escutado falar disso. E aí eu fiquei muito intrigada com tudo isso, assim, tanto de melhorar a minha cólica, tanto de ter tido uma experiência de prazer muito diferente do normal. E nesse meio tempo eu já estava morando aqui em Salvador, isso é 2016, 17 e até 18 eu morei aqui. Eu fui num evento que era um evento de medicina, de ginecologia natural. E eu cresci na Chapada dos Veadeiros, então, para mim, toda vez que alguém fala assim, vamos numa coisa natural, zen, não sei o quê, eu fico com um pouco de bode, porque eu fico assim, já sei como é que é essas coisas da Chapada, sabe? Como assim, bode? Um bode assim, tipo assim, vai ser muita gente, tipo assim, good vibes, assim, aí todo mundo se abraça no final, Sim, e aquela entendi. coisa assim, aí eu fiquei assim, nossa, não tô muito afim disso, porque eu já sou calejada de ter crescido em Alto Paraíso, que é um lugar assim. Mas eu acabei indo com a minha amiga. Cheguei lá, foi um evento maravilhoso. E a gente começava esse evento todas com espelhinho e com, como eu chamo aquele de colocar dentro o espectro? Sim. Para poder olhar dentro Caramba! do útero. Dentro do útero, não. Era só para ginecologistas esse? Não, Aberto. aberto para mulheres. Sensacional. E foi a primeira parte do workshop. Eram 2 dias de workshop. É assim, oi, tudo bom? Tem aqui seu espectro, é um espelhinho e todo mundo vai ver como é que é o colo do útero. Você já viu o seu colo do útero? Tipo, aí ninguém não. E aí depois aí começa as curiosidades. Olha, o meu tem isso. O meu tem aquilo. E aí, intimidade em 1 segundo. Porque imagina uma sala com todo mundo fazendo isso. Foi assim. E aí, a partir disso, eu descobri um universo que eu falei, gente, por que ninguém me contou isso quando eu tinha 14 anos? Assim, eu não sabia que o útero mexia durante o ciclo. Assim, eu falei, o que custava uma ginecologista boa ter falado para mim, tipo, olha, ela sempre vê, ela sempre abre lá. Então, por que ela não falou, olha, isso aqui é lá dentro de você? Sabe? Assim, aí eu fiquei muito revoltada, na verdade, quando eu saí desse evento. E falei, a gente não sabe sobre o que tem dentro da gente mesmo, assim. E, além disso, os relatos, né? Que foram várias pessoas falando assim, eu tive 2 filhos e fui me masturbar depois que eu já tive 2 filhos. E eu ficava chocada. Eu falava, gente, mas como assim? E, assim, aí as pessoas falam, não, eu tenho trauma porque quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deu uma surra quando eu estava meio que brincando e eu não entendi nada e toda vez que eu me toco, eu sinto dor. Associa, né? Então, assim, foi uma série de coisas assim que eu também não sabia do universo feminino, porque a gente também conversa muito pouco sobre isso. E nessa conexão com o meu DIU e com esse lubrificante, eu falei, vou investigar isso. E aí eu comecei, a minha formação, eu sou antropóloga, né? Sou cientista social, então eu tenho uma formação em pesquisa. E aí eu fui pesquisar qual o motivo, o que tinha na ciência, porque eu também eu sou da área de biológicas, mas aí eu fui pesquisar, assim, deve ter alguma coisa falando sobre isso. E aí eu fui descobrir o universo da ciência da cannabis, que foi por aí que eu falei, não, agora eu vou pesquisar cannabis depois disso. Em quantos anos que você faz isso? Desde 2018, quando eu estava aqui de 2017 já
estudando sobre isso em Salvador. E aí, depois, quando eu fui fazer... Eu mudei para o Canadá para poder pegar o período de legalização total que teve lá em outubro de 2018 e fiquei lá até agora em 2021. Maravilha, maravilha. Então, já tem aí alguns anos de estudo. O que você pode falar, assim, em relação a essa pesquisa, claro? Você deve ter muito conhecimento na área, mas em relação à pesquisa, de todos os tabus que a gente tem em relação à maconha e tal, o que não é verdade? Né? O que a gente pode falar? Não, peraí, isso aqui é exagero, isso aqui é fruto de preconceito. Ou o que faz sentido realmente em relação? Olha, é uma boa pergunta, porque assim, a gente tem 100 anos de proibicionismo aí, né? Vai fazer daqui a pouquinho 100 anos. E nesses 100 anos, existiu uma máquina de propaganda muito grande contra a cannabis. Então, as pesquisas, a grande maioria, acho que é 70% ou mais das pesquisas que tem nesse período e até hoje, e muito financiada pelo governo dos Estados Unidos, é para poder comprovar que maconha e todas as outras drogas fazem mal. E aí manter essa lógica da guerra às drogas e do proibicionismo e tudo isso. Então, a pesquisa ela vem sendo feita para isso. E quando ela não demonstra isso, e aí, lógico, né, tem sempre o viés do pesquisador, então a gente pode questionar como essas pesquisas são feitas, as metodologias, a intenção já delas, que é para servir para essa máquina de guerra às drogas. Só que o que tem acontecido nos últimos tempos, principalmente nos últimos 10 anos, mas assim, a produção de ciência da cannabis do último ano foi maior do que a dos últimos 10. Então, assim, o que era assim, 1, 2 pesquisas no ano, hoje em dia é assim, por semana, relevantes, né, no assunto. Então, a gente está numa escalada assim, gigantesca de pesquisa, e com isso a gente vem quebrando com ciência esses tabus. Então, esse que eu falei, né, do início, que é o clássico de que maconha queima neurônio, esse foi uma pesquisa feita no governo Nixon dos anos 70, que foi ele que mais colocou dinheiro em relação à guerra às drogas. E a gente sabe que a guerra às drogas ela é feita para poder criminalizar certas populações. Então, nos Estados Unidos, foram os mexicanos, os latinos e os negros. Então, proibiram cocaína, proibiram cannabis, e aí, com isso, você criminaliza uma população toda. E metanfetamina para os brancos e pobres dos Estados Unidos, que normalmente chamam de white trash, né? Que são esses que a gente vê tipo, no filme, nas séries, aquela Breaking Bad lá. Então, são aqueles americanos que não estão cumprindo ali o papel ali na sociedade que eles, né, imaginam. Então, a proibição das drogas é puramente social. E no Brasil é racista. Então, nesse processo, e eu esqueci o que eu estava falando. Sobre queimar neurônios. Queimar neurônios. Então, nesse governo, fizeram uma pesquisa que era o seguinte: pegavam macacos, colocava dentro de uma sala menor que essa fechada, colocava, eles não fumam, né? Então, colocou entrando um vapor, né, de maconha queimada e deixando eles respirando aquele ar ali. Só que, assim, ninguém em sã consciência consegue fumar tanto quanto eles conseguem colocar tipo uma sauna para esses macacos. O que aconteceu? Eles morreram. E quando for abrir o cérebro para poder pesquisar, falava, olha, mataram os neurônios. Então, essa é a pesquisa. E o que saiu dela não foi a metodologia. O que saiu dela foi o resultado. Maconha queima neurônio, a gente testou e é assim. Depois, teve um grupo que invadiu o lugar dessa pesquisa e que roubou a metodologia da pesquisa e descobriu que eles fizeram isso. Então, assim, se você der, inclusive, óleo essencial, imagina um vapor de óleo essencial, você intoxica a pessoa morre intoxicada. Não é pela substância. É pelo exagero. Se for de qualquer coisa, inclusive, queimada. Se for papel queimada, a pessoa morre intoxicada. Então, essa é a base da pesquisa que criou todo esse tabu. Só que aí são aí o quê? 50, 60 anos de tabu e que a gente vai demorar ainda um tempo. Por isso que eu trabalho com educação canábica, porque a gente tem tudo isso para desmistificar. E hoje o que a ciência comprova é que cannabis ela é neuroregenerativa. Então, ela, por casos de Alzheimer, por exemplo, ela consegue fazer essa reconexão e criar
novos neurônios. Então, essa é o que a gente sabe hoje da ciência, e para várias doenças neurodegenerativas ela vem sendo utilizada, e cada vez mais a gente vai usando e fazendo a pesquisa ao mesmo tempo, porque Sim. está tudo em paralelo tudo nesse novo, momento. né? A gente hoje já tem ouvido falar muito, né, de alguns remédios realmente que têm surgido aí para doenças, inclusive com crianças, né, como você falou aí, o próprio Alzheimer. É tudo muito novo e ainda muita coisa sem aprovar, né? E às vezes também o preconceito falando mais alto, né? Eu vejo famílias, eu já entrevistei, já tive a oportunidade de entrevistar uma família, por exemplo, de uma criança, eu não me lembro a patologia, e a criança muito agitada, a criança tinha alguns episódios que chegava a parar na UTI, né? E ela começou a tomar um remédio à base de cannabis e teve um resultado muito bom. Só que, de repente, simplesmente proibiram dela ter acesso a esse remédio. Um juiz, não me recordo exatamente. E a mãe veio fazer esse apelo, né, para liberar, para que ela tivesse acesso a esse remédio, porque a melhora na vida da filha era perceptível, né? Era muito grande. E aí a gente vê esse preconceito de pessoas, inclusive esclarecidas, e que talvez não tenham acesso a esse tipo de conteúdo científico que você tem. E eu imagino que também deve ter pessoas que não têm, por exemplo, não deixam um filho, não deixam um parente utilizar por esse mesmo preconceito. Sim. Né? Então, realmente existe esse tanto de remédio, esse tanto de benefício. E minha dúvida principal aí é uma coisa de leiga mesmo. Eu vejo que tem um benefício, mas qual é a diferença desse cannabis que vem no medicamento para esse cannabis que as pessoas fumam? Né? Como é que a gente consegue diferenciar isso aí? Olha, eu acho que a base de tudo isso, e é uma coisa que eu falei muito, eu dou umas aulas abertas no YouTube justamente para poder falar muito disso. Essa semana foram 6 horas de aula. Então, e a base de tudo isso é a gente entender o que é o sistema endocannabinoide. Você já ouviu falar do que é o sistema endocannabinoide? Não. Então, nos anos 90, os pesquisadores começaram a fazer um movimento de pesquisa em Israel, porque nos Estados Unidos era proibido. Os Estados Unidos até hoje né? É Schedule I, então está na escala mais alta das drogas mais perigosas e que não tem efeito medicinal. A cannabis está classificada como isso, na escala federal dos Estados Unidos. Então, e aí, inclusive, heroína é Schedule II, tipo assim, é o segundo escalão, porque os opioides e tal tem essa função de dor e tal, e a cannabis está no primeiro. Eu achava que era o contrário. Não. Cannabis está no máximo. E que não é baseado em ciência, essa classificação, claro. Mas, então, não podia fazer pesquisa nos Estados Unidos. Lá no estado de Israel, não era legalizado, mas a pesquisa era permitida. Então, eles começaram a pesquisar, principalmente a molécula do THC, onde ela se conectava no nosso corpo. Que a gente tem um sistema opioide, a gente sabe, né, que os opiáceos eles conectam nesse sistema opioide que a gente tem no corpo. E eles descobriram que a cannabis ela conectava num receptor que ficava na superfície da célula. E aí eles chamaram esse receptor de receptor endocannabinoide, receptor canabinoide. Nesse receptor, quando eles descobriram isso, eles falavam, mas o corpo não vai inventar um receptor para uma planta. E a gente deve produzir alguma coisa que já conecta nele. E aí, nesse momento, eles foram pesquisar o que conectava e descobrir os nossos endocannabinoides. São canabinoides que a gente mesmo produz. E esses endocannabinoides, tem um que é até bem bonito, que eles deram o nome de anandamida, que é a molécula da alegria, bliss, que é a alegria. E é o que, por exemplo, quando os corredores correm, que eles chamam de runner high, que é esse de correr e ter assim, esse chapado assim, do corredor, de sentir bem, a gente chama isso de endorfina, né? E está comprovado que tem endorfina ali, mas o que deixa nesse chapado de alegria, de sentir bem, é a produção de anandamida, que é um endocannabinoide. Então, quando eles descobriram isso, imagina, a gente está aqui, eu estou falando dos anos 90. Eu já estava assistindo Copa do Mundo em 94. Enquanto eles estavam descobrindo um sistema que a gente tem que ninguém sabia e que esse sistema ele regula todos os outros sistemas e ele a gente fala, né, que ele mantém a homeostase do corpo, então ele mantém o equilíbrio.
Então, ele é um sistema essencial. É como se fosse assim... eu gosto de usar umas metáforas porque, assim, quando a gente fala nessas formas meio científicas, não atinge tanta gente Verdade. assim. É legal. Então, assim, mais didático, né? É importante, como se fosse... Sabe quando você viaja assim, numa estrada e você vê aquelas linhas de transmissão assim, de energia? Sim. É como se fosse... nosso corpo fosse, né, um planeta e com todas essas linhas de transmissão conectadas e, né, mantendo ali aquele equilíbrio e a iluminação ali dessa superfície. E o sistema endocannabinoide é isso para a gente, ele mantém essa homeostase. Então, o que acontece? A cannabis, ela produz fitocannabinoide. Então, o THC, o canabidiol, o CBD, tem mais 100 desses canabinoides na cannabis. Não é só o THC e CBD, tem CBG, CBC, CBN, tem mais 100. E tem uns que a gente nem pesquisou ainda, que a gente não tem nem nome. Então, a gente está num momento de descoberta do que é tudo isso. Só o que a gente sabe, como você acabou de dar um exemplo dessa criança? Funciona. Então, basicamente, quando você tem hipoglicemia, por exemplo, e se a gente não soubesse o que é esse problema, e a gente pegasse todos os remédios da farmácia e falasse assim, testa todos aqui, e isso que a gente faz com as doenças que a gente não conhece, tipo assim, qual é a causa do Alzheimer, qual é a causa da fibromialgia. A gente não sabe. A medicina tradicional, né, ocidental aí, medicina ocidental alopata, não sabe o que é a causa. Então, começa usa isso para dor, usa isso para dormir, usa isso para acordar, e vai te dando um monte de remédio. Agora, quando a gente tem um problema, por exemplo, se você sabe qual é o problema, como no caso, né, se você tem um problema de... como eu falei aqui, e aí o resultado é você dar uma colherinha de açúcar e a pessoa sente bem. Então, com cannabis é assim, a gente não sabe ainda explicar 100% o motivo, mas a gente sabe que, com o caso dessa criança, com o caso de um senhor com Alzheimer, como foi meu caso com o DIU e com dor, e aí você usa, funciona. Vai falar para uma pessoa, para a mãe dessa criança que não tem estudo, que, desculpa, ainda não tem evidências científicas, então seu filho vai morrer? Assim... Ou o seu pai, como o caso do Curando Ivo, né, que é um caso que ficou bem famoso lá no estado de Goiás, que é um senhor que tem Alzheimer, e ele era violento, ele não comia, batia para tomar banho, não tomava, ele batia mesmo, muito naquele estágio, né, que já fica muito reativo assim. E ele começou a usar cannabis, hoje em dia ele come, está tranquilo, está vivendo bem com a família dele. Então, assim, não tem como você falar para essas pessoas que, assim, desculpa, é proibido, essas pessoas vão morrer desse jeito. Então, a gente está nesse momento, e eu também já viajei aqui, que eu comecei falando e já... Não, eu queria entender agora a diferença. A diferença dos medicamentos. Então, o que acontece? Cannabis é um fitoterápico. Então, hoje na farmácia no Brasil, a gente você pode ir em qualquer farmácia aqui em Salvador, e falar assim, oi, você faz esse teste. Eu falo para todo mundo fazer esse teste. Chegar na farmácia e falar assim, você tem algum produto de canabidiol? Vai ter, pelo menos uns 3 tem. Já tem uns 15 aprovados e vendendo na farmácia hoje. E lembrando que é o mesmo produto que a galera é morta hoje também, e presa, né? Então, está sendo vendido na farmácia. Quando esse produto da farmácia, ele é o que a gente chama de pharma grade, né? Que ele é tipo produzido, refinado, isolado normalmente, mas tem CBD e tem THC. Então, o que eles é um processo que eles pegam a planta, vão isolar aquele componente do jeito que a indústria farmacêutica faz, misturam com óleo, e isso é vendido na farmácia como um medicamento de cannabis. Só que qual é a diferença? Tem várias pesquisas que comprovam que o da planta, que a gente chama de full spectrum, que ele tem o espectro total da planta, é como se fosse uma digital. Então, ali você vai ter todos os componentes que tem na planta, você não vai isolar um só componente. E aí, tem várias pesquisas comprovando que ele funciona melhor do que o isolado. Então... Esse que fuma? Não, da planta, o extraído da planta. Aí o método de consumo você escolhe. Mas, assim, esse que você pode fazer na sua casa, se você tiver um. Entendi. Inclusive, eu tenho um aqui.
um óleo desse que eu mesma fiz. Você planta? Não, eu não planto. É, Mas não posso falar isso também, né? Não, pode falar, eu não cultivo mesmo. Não, se cultivar, você não poderia, né? Tá aqui te É. entregando. Então, Aqui é o quê, então? Explica melhor assim pra gente. isso aí é uma cannabis infusionada em óleo. E você utiliza pra quê? Esse, posso te falar várias formas de utilizar. Sim. Mas esse é o que eu fazia pra minha cólica. E também serve de lubrificante vaginal. Você mesmo que produz. Que produziu esse. Eu fiz esse pra mim. Depois daquela experiência que você teve, que você comprou, Sim, com certeza. inclusive, eu ensino a fazer isso no YouTube. É o meu vídeo mais visto. É muito simples de fazer. Só que o que acontece? Ele funciona mais e é simples de fazer. Você pode fazer em casa. Mais quebra a indústria farmacêutica. Nossa. Você quebra uma lógica muito forte nisso. E aí, o que você faz? Você proíbe cultivo, proíbe tudo e aprova só aquelas indústrias farmacêuticas para vender na farmácia e que custa R$ 2.500, sendo que você tem uma planta em casa e produz, funciona às vezes melhor. E tem todas as propriedades. E você paga bem menos, né? Porque quem consegue... Mas é isso que eu me pergunto. Se é uma coisa que pode trazer tanto benefício, por que a indústria farmacêutica não está se beneficiando ainda? Porque muda a lógica da própria indústria. Então, assim, a indústria farmacêutica, ela não trabalha igual assim... imagina, você consegue imaginar uma indústria farmacêutica com um cultivo no fundo, assim, no quintal deles, assim, da fábrica? Então, assim... Isso é um negócio mais complexo, né? Porque eles trabalham com produtos isolados. Então, a pesquisa que é feita hoje, né? Ela é feita com um componente e um target, né? E um alvo no organismo. Entendi. Aí é muito mais fácil fazer pesquisa assim. E é um pouco... Não é tão complexo. Não é complexo, porque aí tem mais de 500 componentes aí dentro. Mais de princípios ativos, mais de 500. E você disse que tem várias formas de uso aqui. Como veria? Então... com o óleo, eu sempre falo que assim, se puder escolher, era bom ter na vida pelo menos um óleo de THC, um óleo de CBD e com esse full, né? Esse completo. Porque com isso você consegue usar de várias maneiras para muitas coisas mesmo. Pensando sempre que você está ali nutrindo aquele sistema endocannabinoide. Sim. Esse aí que eu comecei a fazer por causa da minha cólica, você pode usar ele tópico, né? Então, você pode usar ele na mucosa. E aí também, aquele negócio proporciona orgasmos nunca antes imaginados. Eu não vou devolver nem a pau. Olha já que você produz, né? Não é possível. Olha que esse tem dono. Ainda tá indo para uma pessoa famosa da música baiana. Só vou dar essa dica. Oh! Vai entregar não? Quem é? Em off. Mas... não, mas para dizer que... E aí você pode usar ele, então, o uso tópico. E eu vou te contar que eu tô... Não sei se dá para ver aqui, que tem uma manchinha na minha mão aqui. Sim. Ela tava preta. Eu fui fazer isso, passei aqui na minha mão, juro, passei a noite. No outro dia de manhã, eu ainda liguei para um amigo meu. Eu falei, nossa, eu tava com um negócio na mão e agora sumiu. É incrível esse negócio de THC. Caramba, tô passada. E aí tá. Esse também você pode usar como lubrificante. Você usa como lubrificante vaginal, você usa ele tópico, você pode ingerir. Então, do mesmo jeito que você come um brownie, você pode comer um olhinho, que é a mesma coisa, na verdade, né? Ali dentro do brownie tem isso aí, basicamente. E então, porque você faz uma manteiga, você faz um óleo e faz o brownie com isso, ou qualquer outro tipo de comestível, né? Que a gente chama. Qualquer comida. Dá para você botar no vatapá, se quiser. Eita, porra. E aí você entrou numa coisa interessante, que eu também tenho essa curiosidade. Espera só um minuto. Tá, vamos lá. É muita coisa. Minha cabeça tá assim, que tem mais uma coisinha aí que eu gosto de falar muito, porque são 3 tabus agora, que é sexo, cannabis e supositório. Vamos lá. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a colocar esse óleo dentro de uma cápsula vazia, e é simples de fazer em casa, e a colocar como óvulo vaginal. Por quê? Porque eu li que nas pesquisas de câncer, e nas pesquisas também, e também nesse grupo que eu fui de ginecologia natural, a galera colocava óleo, colocava aloe vera para várias questões ginecológicas. Aí eu falei, por que eu não vou colocar maconha? E aí eu coloquei e minhas cólicas passavam em 2 minutos com isso, lá dentro, porque aí entra mais, né?
aí foi o momento que eu falei, não, aí tem mais coisa. E a coisa que eu usei também nessas pesquisas de câncer, eles usam uma grande quantidade de THC que a gente não conseguiria ingerir porque deixa muito chapado. Você pode usar isso com supositório no reto. E você não fica tão chapado. Normalmente não fica. E eu tenho muito problema de ciático. Eu jogava capoeira Angola e tudo mais, e acabei desenvolvendo esse problema de coluna. Quando eu estava numa crise horrível de ciático, sem conseguir levantar da cama. Falei, quer saber? Vou fazer igual a galera que tem câncer faz. Vou colocar isso. Coloquei um supositório de uma quantidade que normalmente eu não consigo ingerir. Fiz isso e minha dor passou em 3 minutos. É mesmo? E aí eu estava dançando na sala em 3 minutos. Eu fiquei chocada, eu fiquei mexendo. Eu falei, Jimmy, o que está acontecendo? Como assim passou desse jeito? Então, assim, que THC ele é um anti-inflamatório muito potente, um analgésico muito potente. Então, por isso... E o que seria, por exemplo, você me apresentou aqui esse óleozinho nessa quantidade pequena. Sim. O que seria uma quantidade razoável para se usar aqui? Tipo, uma gotinha ou eu uso isso aqui tudo? Como é, assim? Dose, né? Essa pergunta é boa porque dose é chave para uma experiência tudo, né? Boa com tudo, mas com cannabis, então, porque cannabis pode dar bad trip, aí é ruim. Pergunta que eu tenho. Mas dose depende do que, assim. Eu descobri que para o meu corpo... Por exemplo, isso aqui como lubrificante, o que eu usaria? Lubrificante, Vocês viram que eu tô interessada, né? Lubrificante você não chapa. Então, assim, não dá para falar não chapa, né? Porque cada um tem um corpo, cada um tem uma reação, mas digamos assim que 98% das pessoas que usam o tópico não vão chapar. Não vão chapar. Para ingerir. Para ingerir, aí também vai de pessoa para pessoa, porque cada um tem um sistema, cada um tem uma forma de metabolismo. Eu mesmo tenho muito problema com comida de cannabis, porque eu descobri num teste genético que eu fiz de THC que eu não produzo, eu produzo uma variante de uma enzima que não quebra muito bem o THC, então ele fica mais tempo no meu organismo. E aí eu como, digamos assim, se você tem aí essa cânula, né, dentro, que tem aí, tipo, sei lá, 10 ml. Não, ela tem meio ml aí dentro, essa cânula. Sim. Para mim, se eu tomar metade dessa cânula, tipo, eu vou ficar chapada. Então é muito pouco. Então que rende, né, minha filha? Mas para muita gente precisa do vidrinho inteiro. Ah, entendi. Então você tem que começar do mínimo possível. Para você entender seu limite. Né? E também depende da potência do produto, né? Então, que a gente consegue fazer esses cálculos, dependendo da maconha que você tem e tal. Por isso que é bom viver num mundo legalizado, porque quando eu estava trabalhando no Canadá, vem tudo escrito no rótulo, e essa é a vantagem de uma legalização, porque também você tem certeza da procedência. Sim. Porque assim, você vai usar esse aí, né, que eu te dei, você chega lá, você não sabe que panela que eu fiz, que óleo que eu usei, que maconha que eu usei. Posso estar usando um prensado para fazer, que tem um monte de impureza, pode ter, tipo, barata, coliformes fecais, pode ter tudo dentro ali. E, então, e isso não é medicinal. É uma responsabilidade muito grande, essa produção. É por isso que a legalização é tão importante para a gente poder ter acesso a um produto de qualidade com segurança. E imagina você dar isso para uma criança que tem uma doença. E é isso que a proibição faz. É fazer as pessoas fazerem em casa, usar qualquer coisa que tem acesso, porque falar isso... E as pessoas não sabem que existem maconhas e maconhas, né? Pela ignorância mesmo. Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento, né? De não saber mesmo. Por isso que a educação é tão importante. Porque a gente não é só uma maconha, tem várias. Tem umas que funcionam, outra que não. Depende. Então, tem um universo aí, assim. Tem 3 assuntos aqui de cara para eu te perguntar, mas eu tô com medo até de me perder, de tanta pergunta que eu tenho que fazer. Primeiro que você falou um pouquinho aí do comestível, né? Qual a diferença de fumar para comer, ingerir? Essa é uma boa pergunta, é de utilidade pública aí, porque todo mundo... porque não me explicaram. Isso devia ser explicado, acho que na 5ª série, sabe? Quando você entra no ginásio, aí a professora devia falar, galera, seguinte... Vamos lá, se você quiser... Sabe, assim, explicar o que é camisinha, né? E explicar o que é maconha comestível. Porque é o seguinte,
quando você ingere, quando você inala, né, que normalmente é o mais comum, é você fumar, a inalação, o THC ele vai do pulmão para o sangue e aí do sangue vai no cérebro. E quando você ingere, porque os canabinoides eles são lipossolúveis, né, eles são diluídos em óleo, digamos assim, eles vão ser digeridos pelo fígado. Então, não vai ser no estômago. Além de demorar muito, então demora tipo 1 hora. Se você comer alguma coisa, pode demorar 2 horas para bater. E aí as pessoas ficam assim, não bateu nada, vou comer mais. Não bateu nada, vou comer mais. Esse é o grande problema Todo mundo tá inicial. aqui, assim, ó. Todo mundo tá aqui, assim. Sim. Ou seja, todo mundo viveu isso aqui. Todo mundo tem esse trauma. Então, Ou não. esse é o primeiro problema. O tempo demora mais para bater. Quando você inala, vai assim, de 0 a 5 minutos, você já sentiu a onda. Você fala, pô, aqui bateu, não bateu, bateu pouco, bateu forte, mas você sente. Agora, quando você ingere, demora muito. E quando passa pelo fígado, o delta-9-THC, que é essa molécula, né, do THC, ela passa e se transforma numa molécula, vou falar o nome da molécula, mas assim, é 11-hidroxi-THC, que é uma molécula menor. Então, essa molécula menor, ela passa mais fácil na barreira de sangue que a gente tem aqui, que protege o cérebro. E isso faz com que entre mais THC no cérebro, você fique mais chapado. E aí, por mais tempo. Então, assim, fumar é rápido, E passa logo. Passa rápido. Então, assim, é de 5 a 15, meia hora, e aí acabou a onda. Comer não. Comer vai devagar, tem o auge 1 hora, 2 horas depois, e pode prolongar para, tipo, depende da dose, pode prolongar por 3, 6, tem gente que é 10 horas chapado. E aí é que vem a bad trip, porque aí vem paranoia e tudo mais que nesse combo. Eu já tive algumas horríveis, assim, poucas, porque eu sou, né, bem velhaca com comestível. As pessoas me chamam, eu tô indo para a Expo Cannabis Uruguai, fazer um workshop lá no evento. E aí lá eles falam, todo mundo assim, vai ter um jantar canábico, não sei o que. Eu falei, galera, obrigada, eu vou comer minha comida vegana em outro lugar. Porque Você conhece seu corpo já, né? Porque eu conheço e sei que quem produz e quem faz a comida não sabe de dose. Porque se eu fosse num chefe que falasse assim, não, aqui nesse suco tem 5 miligramas, nesse prato tem 12 miligramas com essa sobremesa, e aí eu falava, tá bom, esse tanto aí eu consigo. Agora, é tudo no achismo e a galera que usa muito. E aí não serve para mim, que aí eu sei que eu vou ter uma bad trip, eu prefiro não. Menina, é engraçado que eu tinha a imagem que era a ideia, né? Que era totalmente contrário. Que comer. E sabe por que você tem? Porque ninguém fala sobre isso, né? Não, eu vou te explicar. Porque a gente está acostumado mais a comer as coisas e essa questão de inalação, de fumar maconha, ficou com muito tabu. Sim, então, verdade. todo mundo acha que é mais saudável, ou que é melhor se você comer e tal, e que fumar não faz mal pro pulmão. Então, foi uma conclusão que eu tive com base em outros conhecimentos, né? Isso. Caramba. Então, é normal, porque todo mundo tem isso. E aí, muitas vezes as pessoas usam cannabis pela primeira vez com comestível e depois não quer nunca mais, porque é a pior sensação do planeta. Você tem uma bad trip dessa. E aí fala, nossa, isso aqui não é para mim, não vou usar nada. Então, tente outra vez. Não comendo. Não comendo. E em relação à bad trip? Todo mundo passa por isso? Olha, bad trip eu sempre falo assim... Por que a pessoa tem uma bad trip? É porque ela tem esses preconceitos? Já tem esses receios na cabeça? É pela dose? Não, assim, tem vários fatores aí. Tem essa questão mesmo do próprio organismo, assim, né? Se você usou uma dose a mais, é igual a mesma coisa com álcool. Todo mundo sabe que você tá bêbado e tem hora que você passou, aí você vomita, você, tipo, dorme mal, ressaca horrível. Então, você sabe ali o limite. Quando você começa a treinar, né? Você sai, começa a beber, você sabe, com 2, 3 cervejas eu tô de boa, com 4 eu fico bêbada, com 6 eu fico com uma ressaca, uma dor de cabeça e sou imprestável no outro dia. Então, você começa a saber o seu limite. E cannabis é a mesma coisa. É uma substância que você tem que começar a usar para poder saber o seu limite. E se você passa,
desse limite é uma substância super psicotrópica. Então, você pode ter, sim, tudo que sai na TV, né? A mania de perseguição, a paranoia. Eu acompanhei uma bad de uma amiga minha, que Deus me perdoa, viu? Sim. Fica mal, né? Não, e eu não sabia como agir ali. E eu não desejo uma bad trip dessa pra ninguém. Mas foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Não foi uma bad, foi uma super bad do bad. caralho. Não, mas acontece isso mesmo. Por isso que eu sou a louca da dose. Porque, assim, tem gente que usa muito, ou fuma muito, ou come muito, e vai falar assim, não, tá tranquilo, esse bolo aqui tá ótimo, come esse bolo. Porque para ela tá. E aí a gente vai criando resistência também, né? Isso é uma coisa importante com o uso, você vai aumentando a resistência. Então, para quem é novo, nunca usou, você não pode dar a mesma dose de uma pessoa que está usando toda semana. Então, essa é outra questão. E aí a galera fica assim, não, tá de boa, esse bolo tá tranquilo. Aconteceu isso comigo, eu estava numa festa, o cara, tô vendendo um bolo. Eu falei, legal, quero comprar. Aí ele falou assim, tá de boa, tipo assim, tal. Eu comi, nossa, foi a pior noite da minha vida. E meus amigos vinham me dar... costume, né? Já. Não, mas isso foi muitos anos atrás. Mas eu já tinha costume, mas era um comestível. E eu lembro que meus amigos vinham me dar assim, não, toma esse chá aqui, porque eu estava com muito frio, baixou minha pressão, fiquei com muito frio. Toma esse chá aqui. Aí eu falava, nossa, alguém colocou alguma coisa horrível nesse chá. E eram os meus melhores amigos, assim. Aí eu pensei, vou dormir no carro. Aí deitei no carro, que eu estava na festa, né? Falei, vou dormir, vai passar, aquele momento de consciência. Aí deitei no carro, deixei um pouco do vidro aberto assim. Aí quando eu começava a descansar, mas eu vou sufocar, vou acordar aqui morta e minha mãe vai descobrir que eu tô morta dentro do carro. Tipo assim, aí começa, né? A viagem é muito longa, assim, vai. Mas se você souber também aproveitar os insights da bad trip, mostra coisas interessantes. Eu já tive. É mesmo? Assim, às vezes você começa, né, a ter umas paranoias que depois você fala, pô, por que eu tive aquela paranoia, né? Te dá alguns sinais, né? Você fala assim, pô, aquilo lá tá na minha cabeça. Digamos assim? Exatamente, assim, é horrível na hora, mas depois você fica assim, nossa, eu fiquei pensando muito naquilo, por que será? Então, assim, nunca é em vão, né? Eu acho que, assim, se você souber aproveitar a sua bad trip, mas eu tenho umas dicas, assim. Você pode, primeiro, controlar a dose para não ter. Foi demais, você tem que realizar, tá bom, eu tô nessa viagem. É uma viagem. Vai durar muito tempo. Tem gente que escreve um bilhetinho, a técnica do bilhetinho. Você escreve assim, eu decidi comer esse bolo, vai dar tudo certo, isso vai acabar em algumas horas. Porque se a pessoa entra na paranoia, ela lembra do bilhete que ela escreveu para ela mesma, entendeu? Interessante. A técnica do bilhete funciona. E aí, depois disso, você vai aceitar que você está nessa trip, porque o problema é que a pessoa sai, quero que para. E não vai parar. Então, a pessoa tem que, assim, absorver o golpe, né? Igual capoeirista. E aí, depois disso, você vai beber muita água, comer ajuda, bebe água, come. Banho quente, muitas vezes, ajuda também. E ouvir uma música boa, ter uma pessoa do seu lado que você gosta, Confiança. Que você pode conversar, que você vai sentir bem. Se você está numa festa e está paranoico, vai para casa e, sempre com alguém para te ajudar. Então, assim, tem essas coisas assim que pode ajudar. Ouvir música é uma coisa que me ajuda muito, assim. Porque você entra ali, você está ouvindo uma coisa que você gosta e tal. Dormir, se você conseguir dormir, então, maravilha. Se conseguir, tem isso. Maravilha. Mas o negócio é não ficar com medo, porque, assim... eu, assim, no Instagram, né, eu recebo várias coisas bem engraçadas e uma delas, esses dias, foi um menino que me escreveu assim, eu até postei isso, ele me escreveu no inbox, oi, pode me ajudar? Eu comi maconha e acho que eu morri. E aí... eu falei assim, olha... que viagem real, né? Não, acho que eu morri. E estou de outro plano me comunicando com você. E aí ele falou, não, tipo assim, não tô mais nesse corpo. E aí eu fui escrever para ele, falei assim, olha, fica tranquilo, você não morreu, vai dar tudo certo, fica com alguém que você conhece, isso que eu acabei de falar, bebe água e tal... e isso vai passar, pode ficar tranquilo que isso vai passar. Então, assim, maconha nunca matou ninguém, não vai matar. Bad trip, e ainda é melhor do que álcool, por exemplo, que álcool, às vezes, você tem que ir no hospital tomar uma glicose. Maconha, não. Você tem que dormir, comer, beber e tentar ficar o mais tranquilo possível. Às vezes, não é tão fácil assim, como sua amiga.
Mas esse é o processo. E ter alguém do lado que consegue acalmar... Assim, eu já acalmei muitas pessoas. Então, assim, se alguém... Por favor, não me mande mensagem. Aquela assim, não, recebo várias que é, tipo, que é meio pesada às vezes também. Mas quando você tem uma pessoa do seu lado que pode falar assim, fica calma, vai passar, às vezes só isso já ajuda. Ou então assim, deita aqui no meu colo, sabe? Você só tá precisando de uma pessoa, de um ponto de apoio ali. Sim. Então isso ajuda também. Que interessante, viu? Esse assunto rende. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Mas eu queria entender agora em relação à sexualidade. Que é o que eu mais queria saber. Eu não acredito que eu segurei 45 minutos para fazer essa pergunta. Tô vendo, eu tava tanta esperando. curiosidade. Mas vamos lá. Eu tenho que explorar você, né? Não sei quando você vai voltar. E aí? Quais os efeitos realmente que tem no sexo? Né? Muita gente relata, né, mais relaxamento, mais sensibilidade. Mas qual é a sua experiência? E tem algum estudo que já aponta por esse caminho? Então, esse olhinho que eu ganhei lá em 2016, que eu te falei, é de uma marca que chama Foria. Foria. E essa marca é uma marca da Califórnia, que eles têm, inclusive, parceria de pesquisa com Harvard sobre o assunto, sobre supositório e lubrificante. Aqui no Brasil, teve uma menina que estourou, acho que 2018, talvez ela tenha estourado, porque saiu uma matéria na Vice dela, que ela faz o lubrificante e mistura com arte. Então, ela tem um fanzine e que vem um lubrificante de brinde. Então, ela misturou arte, sexo, cannabis, que é tipo assim, ela chama Chapachana. E hoje ela mora no Uruguai, trabalha lá com isso. Então, são umas referências e como eu estava te falando, a gente sente primeiro, depois a gente vai lá fazer a pesquisa. Essa galera já vendia quando resolveu fazer uma parceria com Harvard para poder fazer uma coisa mais profunda, né, de pesquisa. O que a gente sabe é que a gente tem receptores canabinoides nessa região. Então, só que com mulher, né, a gente consegue ter esses orgasmos múltiplos e prolongados. Com homens, já vi vários relatos também de sentir mais tesão, de sentir melhor. Os supositórios, os homens também usam muito em relações. Então, porque a gente tem esses receptores em todas as áreas. Eles estão espalhados no corpo inteiro e muito concentrados na parte íntima. Mas aí você está falando da aplicação ou da pessoa que fuma? Olha, eu sinto, né, de uma experiência própria, porque assim, cada um sente de um jeito, por isso que são testes. Mas assim, eu sinto que o lubrificante é mais intenso para mim do que quando eu fumo. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma variedade de cannabis que eles chamam de sex pot, que é tipo a maconha do sexo. E que ficou bem famosa porque as pessoas fumavam. E aí tem várias pesquisas também que mostram que quem fuma maconha faz mais sexo, sente mais prazer, tem mais orgasmo. Então, tem algumas pesquisas nesse sentido também. Mas o que acontece com o lubrificante é que o THC... no local, ele aumenta a circulação de sangue, então você sente mais sensível. E aí tem vários no mercado, né? Eu trabalhando muito tempo lá no Canadá, tinha um lá que é uma marca muito louca. Eu falava, gente, eu não sei o que tem dentro disso não, mas esse negócio é muito doido. É muito bom. E aí tem esse caseiro, igual esse que eu fiz. Então, tem algumas opções aí no mercado. Tem uma só de CBD nos lugares que só CBD é aprovado. Mas só CBD não faz a diferença para mim pessoalmente. Se bem que, assim, lubrificante é bom de qualquer jeito. Então, sim, assim, verdade. mas assim, com THC faz muita diferença. Entendi. E em relação a inalar, né? Você disse que talvez não seja faça tanta diferença, mas a gente ouve muitos relatos, inclusive eu recebo na clínica relatos de pessoas que fumam, que se sentem melhor. É por conta desses receptores também essa sensação? Como é que é? Eu acredito que seja um conjunto aí de fatores que, no caso, tem essa questão dos receptores, realmente conecta, e tem gente que sente mesmo mais tesão,
Mas eu acho que também está ligado um pouco a sentir mais relaxado em geral. Rebaixamento de consciência, essas coisas? E isso também é a mesma coisa quando você está bêbado, É isso né? que eu ia fazer essa comparação, né? Porque o álcool tem isso, né? O álcool é mais doido nesse sentido, é depressor, né? Digamos assim. E aí o álcool afeta todo tipo de resposta sexual. E aí eu queria entender qual é a diferença da cannabis, né? Porque o álcool pode dificultar o orgasmo, demorar muito. Eu ia fazer essa chegar. piada, a diferença é que os caras brocham. E com cannabis não. Com cannabis não. Tá aí, Viagra, né? Esse pessoal já podia Não, eles chamam, né, do Viagra feminino isso aqui. Mas, não, tô brincando, mas assim, mas acontece isso também. Qual é a mudança na resposta sexual? Tipo... Então, é complexo porque depende da experiência de cada um. Então, assim, é difícil de falar assim que isso vai funcionar desse jeito. A gente não tem, assim, né? Não é um Viagra, assim. E tem gente também que cada um tem uma reação. Às vezes, nós 4 que estamos aqui, a gente vai usar a mesma dose do mesmo jeito. Um vai sentir vontade de dormir, o outro vai sentir tesão, o outro vai... Então, assim, não tem muito uma coisa. Agora, tem uma combinação que para você funciona. Então, se tem gente que fuma e que, né, que se sente bem, ou que se sente mais relaxado, ou que consegue, às vezes, prolongar mais o sexo, ou consegue, às vezes, aproveitar mais umas preliminares e isso influenciar também no prazer. Então, tem várias... Agora, eu, assim, não sei nem se eu já peguei alguém que não fuma maconha nessa vida. Aquelas assim. Mas posso garantir que são ótimos amantes, os maconheiros em geral. Acho que eles tomam um tempo deles, assim. Você acha que os maconheiros, digamos assim, têm mais paciência no sexo? Seria isso? Acho que eles conseguem ter uma percepção e uma sensibilidade maior aí, sabia? Faz sentido. Faz sentido. Não tem aquela agonia, aquela pressa que as mulheres tanto reclamam, né, numa relação heterossexual. Sim. Você é heterossexual? Sou. Heterossexual. Eu tô brincando que eu vi uma matéria acho que foi da TPM, uma capa de revista, eu sou heteropessimista. Ah, sim, eu vi a mesma capa. Eu tô muito... Aí eu li assim, eu falei, nossa, eu. Tem muitas mulheres vivenciando isso, tô muito, né? São héteros, mas não acreditam nos relacionamentos, né? Não, eu tô com uma preguiça, assim, eu falei assim, nossa... Qual a sua idade, Luna? Eu tenho 39, fiz agora 39. Assim... eu tô com preguiça, mas eu sou hétero pessimista, né? mas eu ando com uns otimismos por aí. Mas é porque realmente, assim, né, os homens héteros estão numa crise, né? E se fosse para escolher, não escolhia não, viu? Se desse para escolher. De vez em quando eu brinco com isso também. Eu falo, meu Deus do céu, ser hétero é muito complicado. Tem gente que fala, né, que assim, uma pessoa pode escolher, você pode escolher não ser gay. Eu falo, infelizmente não. Infelizmente não é uma escolha. Eu uso para os dois lados, né? Porque para quem tem preconceito com os homossexuais, eu falo, gente, as pessoas não escolhem, a gente também não escolhe ser hétero, porque tem hora que a gente pensa, meu Deus, seria mais fácil, né? Nossa, muito. Eu tenho ótimas amigas aí. Mas assim, é isso, eu tô um pouco heteropessimista, porque os caras, tipo, estão dando mole. Mesmo os maconheiros, que são ótimos amantes. Ser bom amante não significa que é bom parceiro, né? Vamos combinar também. Sentido. Faz sentido. E em relação à sua família, você falou que sua mãe utilizava. Sim. Mas quando você começou a estudar sobre isso, teve algum preconceito? Ou tem ainda um preconceito em relação ao seu trabalho? Olha, família e sociedade de forma geral, né? Minha família, assim, eles são muito alternativos, assim, sempre falaram muito do uso de drogas deles bem aberto, assim, então não tive muito esse problema aí em casa com meu pai, com a minha mãe especificamente, e com a ala da família. A ala que teve problema, acho que não me segue e eu não fico sabendo. Também, eu sempre falo isso, né, para as pessoas, que a gente fala de sair do armário verde, né? Você falar publicamente do seu uso de maconha. Por falar nisso, tem Marcha da Maconha aqui amanhã em Salvador. Sério? Lá no Campo Grande, quem quiser chegar, eu vou estar lá. Mas a gente sair do armário verde tem vários... É um tabu também, né? Mas depende muito da família, depende da sua profissão, depende, né, de várias questões. E depende também da cor da pele, inclusive, porque, né, a gente tem um privilégio branco aí de poder falar, e eu tenho mais ainda de ter ficado fora do Brasil e trabalhando nessa indústria lá e poder falar disso abertamente. Mas para muita gente isso não é possível. Então, eu acho que depende muito, assim, da posição mesmo da pessoa. Mas a minha família é tranquila, todo mundo sempre me apoiou. E eu estava falando isso, que
quando você tem certeza do que você está fazendo, Passa segurança, né? todo mundo pode achar ruim ou não achar. E aí, na época que eu comecei, tinha uma galera, pô, mas você vai ficar falando assim, aberta assim. Aí, hoje em dia... Eu também passei por isso. Hoje... Vai falar de sexo. Vai falar de sexo também é isso. E, de repente, se torna tão natural pra gente que para as pessoas ao redor acaba se tornando também. E quem não falava, começa a falar, né? Por que também? Porque você tem estudo, eu também tenho estudo no assunto. Então, assim, você tem mais certeza do que você está falando. Aí você fala assim, tudo bem, sabe? Se aquela pessoa não quiser saber, não me segue. Para terminar, né? Você acha que é possível a legalização aqui no Brasil? Estamos trabalhando para isso. Mas é algo muito distante? Olha, assim, eu acho que eu sempre falo que a legalização é só o primeiro passo. Então, a gente está vivendo um momento no Brasil de pré-legalização. Quando você tem qualquer farmácia que você vê na rua um medicamento com cannabis, a gente está no momento, né, que já é aprovado pelo FDA nos Estados Unidos. Tem várias legalizações acontecendo no mundo inteiro, então tem essa parte geopolítica também da legalização. Na América do Norte, basicamente legalizada, a Europa também, a América do Sul, né? Eu estou indo para o Uruguai, mas tem Chile, Colômbia, México, tudo pressionando. Então, vai legalizar. Agora, a gente tem que trabalhar também na área política. Por isso que a Marcha da Maconha é tão importante, para dar visibilidade, para ser uma pressão popular em relação a isso. E, hoje em dia, quando eu ia para a Marcha da Maconha, sei lá, 10 tantos anos atrás, era a galera maconheira. Hoje em dia, não. Tem mãe com crianças, Sim. Tem pessoas com Alzheimer. Então, tem uma outra ala médica, uma outra ala ali. Outra pegada, né? Que começou... Não tão estigmatizado, então. Que começou a colar também no movimento. Então, a parte política é super central. De dar informação para os políticos, são eles que vão produzir essa lei. Então, a gente precisa assessorar nisso também. Mas vai acontecer agora, né? Tendo um governo progressista... E Brigada Bahia, a gente vai pressionar cada vez mais por ser um governo de centro, esquerda, progressista. É uma pauta que gera muita grana, né? O Brasil tem um potencial, se a cannabis fosse totalmente legalizada no Brasil hoje, a gente tem um potencial de imposto de mais de 26 bilhões dentro do Brasil. Caramba. Então, Apelo grande, que né? governo quer rejeitar isso? Só se for um governo que não está, né? Que não é. O governo liberal quer, né, legalizar. Agora, o governo liberal com atitudes conservadoras, né, dentro de casa, né, que é o que a gente. E aí não. Mas a gente vai e não acho que é uma coisa que assim, vai acontecer ou vamos esperar acontecer. Eu acho que a gente tem que fazer acontecer. Então, essa é uma parte boa do trabalho também. Muito bom. Muito esclarecedor, viu? Queria continuar mais pelo menos 2 horinhas com você aqui. dava assunto. Não é? É pano pra manga aí. Passe suas redes sociais, então, para quem ainda não te acompanhar. Eu vou assistir todos os seus vídeos do YouTube quando terminar aqui. Claro, vai lá fazer um olhinho para você. Não, eu tô pensando, eu já vacilei, era para ter escondido. No Instagram eu tô @lunavargas, então pode entrar lá, que lá tem no YouTube também, tenho todas as outras redes lá. Para mim foi um prazer estar aqui. A gente não falou de uma coisa que eu queria muito ter falado, que era endometriose, mas no próximo a gente fala. Caramba, também? Também. Gente... E é isso que está sendo muito usado e pesquisado nos Estados Unidos. Lembrei agora de endometriose. E foi, inclusive, uma das coisas que a Anitta soltou. Sim. Que ela tem endometriose. Sim. Até fiz um post sobre isso, falando porque a gente precisa de dinheiro para financiar esse tipo de pesquisa. Porque a indústria farmacêutica não quer financiar isso. Então, a gente precisa de pessoas ou de empresas da cannabis que queiram financiar esse tipo de pesquisa, mas é o que mais as mulheres com endometriose têm usado, porque, como eu te falei, é anti-inflamatório, é analgésico e tem ali salvado meses e dias felizes aí para muitas mulheres. É um bom assunto aí também. Muito interessante. Obrigada, viu, Luna? Foi Obrigada um prazer. a você. Você é Valeu ótima, demais. tem muito conhecimento e é linda. Obrigada, viu? Querida. E a gente vai trocar figurinhas em off. Vamos sim. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera.